Aí, ó, vamos esperar. Deixa rolando aí que depois eu corto o edito, tá? Não precisa parar, não. Tem um jogador, então tá? O jogador no fim da carreira. Só Mas isso é. É o cara do celular, né? Pra voltar. Não falei depois de 5? graça e paz, irmãos. Aê! Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então, vamos dar início. Nosso irmão evangelista Wellington, vem aqui fazer essa oração. Nosso irmãos, Amém. vamos orar. Oramos. Senhor Deus, eterno Pai, Pai, que nós te agradecemos, Senhor, por mais uma noite, por mais uma oportunidade, por teus nos dados, Senhor, de aprendermos, ó Pai, da tua palavra, de crescermos, amadurecermos, ó Pai, como cristão. Senhor Deus eterno, nós pedimos a tua misericórdia, a tua graça, a tua paz sobre as nossas vidas. Abre, Senhor, nosso entendimento, Senhor Deus eterno, nossa capacidade de entender e compreender a tua palavra. Que o teu Espírito Santo esteja nos guiando, Senhor, nesta noite, ó Senhor, nos conduzindo na excelência da tua palavra. Pai amado, nosso desejo de aprendermos, de conhecermos um pouco mais da tua presença, através da tua palavra, Senhor, adquirindo ferramentas, ó Pai, conhecimentos, ó Pai, que nos auxiliará, Senhor Deus eterno, durante a nossa jornada. Senhor Deus eterno, abençoe a cada irmão, irmã, cada jovem que está presente, ó Pai amado. Senhor Deus eterno, o Kleber que estará ministrando essa aula às nossas vidas, e que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, voltando na onde nós paramos na semana passada, mais ou menos cerca de 10 anos depois do Pentecostes,
Isso aí é mais ou menos, tá, irmão? Não existe uma data exata. É uma data aproximada. Até nos livros da Bíblia, quando foram escritos os livros, são datas aproximadas, tá? Então, aqui aproximadamente, quando o Espírito Santo cai sobre a casa de Cornélio, é aproximadamente 10 DC. Então, 10 depois de Cristo, pode estar aí entre 7 a 10. E agora nós vamos para o próximo ponto, que é, você está com a apostilinha aí, página 2 da apostila, que é a apostila. O estudo. Página 2 do estudo aí, do batismo. Então, a gente estava na semana passada falando na casa de Cornélio. Então, depois, eu pulei um de propósito aí, tá, irmãos? Você pode ver que até aqui embaixo eu faço uma diferenciação. Eu pulei Samaria por causa de um ponto que tem que ser tratado particularmente. Mas então, antes de chegar na casa de Cornélio, chegou em Samaria o Evangelho. E também o poder do Espírito Santo. Fala assim, em Samaria, cerca de 8 DC. Cerca de 8 DC. Então, cerca de 8 depois de Cristo, foi em Samaria. Só que eu pulei, porque tem um ponto que eu quero diferenciar. Então, depois de Samaria, foi na casa de Cornélio, o derramar do Espírito. E aí, depois da casa de Cornélio, foi em Éfeso. Então, vamos abrir Atos 19, 1 ao 6. Vou pôr aqui em ordem. Atos 19, 1 a 6. Quem lê aí? Atos 19, 1 ao 6. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo, responderam. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Paulo disse: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar.
Diga amém. Amém. Então nós temos aqui um outro episódio. Fala assim, cerca de 20 anos depois de 20 anos depois do Pentecostes. do Pentecostes. Aqui nós já estamos falando entre 53 a 57 depois de Cristo. Mais ou menos, tá? Paulo está pregando. Conversando com os discípulos em Éfeso, e aí ele vai perguntar: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Então a forma que eles identificavam quem tinha o Espírito Santo e quem não tinha logo de cara, pensa aqui comigo, fala assim: Paulo ainda estava formulando as doutrinas do Novo Testamento. A doutrina do Novo Testamento. Presta atenção, ele era um apóstolo, estava fazendo a fundação com os demais apóstolos, os fundamentos doutrinários, que são as epístolas que ele deixou escritas. Então, ele ainda estava no processo da formulação doutrinária, dos fundamentos apostólicos. A experiência que ele tinha até então era de reconhecer cristãos que têm o Espírito Santo de uma forma única. Porque se você recebeu hoje o Evangelho, como que eu ia saber se você tem o Espírito Santo ou não, se não deu tempo de eu ver a sua vida? Está entendendo? Era a forma que eles identificavam de cara quem tinha e quem não tinha. Não tinha tempo de saber se recebeu ou não. Por quê? Porque o Espírito Santo vai ser evidenciado através do fruto do Espírito na vida da pessoa. Mas para evidenciar isso no fruto, você tem que ter um tempo de vida com a pessoa. Não vai ser do dia para a noite que você vai identificar. Então, a forma de se identificar diretamente ia ser com um sinal visível. É aí que os sensacionistas entram e falam que não existe falar em línguas hoje. Por quê? Porque foi para aquela época, segundo eles. E aí hoje todos já têm o Espírito Santo, só não creem. Mas, na verdade, sempre foi assim. Você crê em Jesus, o Espírito Santo está morando em você. Quando você é revestido de poder, você fala em línguas e Deus começa a te equipar para a pregação do Evangelho. E aí depois vem dons e tudo mais. Só que na igreja primitiva não estava formuladas as doutrinas, não tinha todas as epístolas prontas ainda. Paulo precisava evidenciar doutrinariamente a partir das experiências que ele teve também. E aí ele vai começar a fundamentar, escrituristicamente. Hoje a gente sabe que dá para identificar alguém pelo Espírito Santo, o Espírito Santo na vida de uma pessoa, não pelo falar em línguas apenas. Qual foi o fruto que essa pessoa produziu no Evangelho? Ela creu em Cristo, ela frutificou no Espírito, ela tem a vida no Espírito, porque fala assim, fala comigo assim: o crente que nasceu de novo, O crente que nasceu de mas novo, mas não amadureceu, não gera o fruto do Espírito. não gera o fruto do Só Espírito. o crente amadurecido Só o crente gera amadurecido fruto do Espírito. gera fruto do Espírito. Então, para você reconhecer alguém que nasceu de novo, sem que ele seja evidenciado o Espírito Santo na vida dele, falando em línguas, você vai ter que conhecer pelo fruto. E o fruto só vem de um crente maduro. Você não pode esperar fruto de uma criança. O cara acabou de nascer, irmão. Bem que tem uns novo convertido que é melhor do que os crentes antigos, né? Tem uns que o crescimento é rápido, tem uns que é bem lento, devagar.
Então, como que eles evidenciavam logo de cara? Chegou numa comunidade, opa, tem gente que crê em Jesus, você já tem o Espírito Santo? Hã? A pergunta do camarada, não existia a doutrina formulada. Eles nem entendiam quem era o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Que negócio é esse de Espírito Santo? Só sabemos de Jesus. Vocês são batizados no quê? Olha lá. Olha o batismo que eles eram batizados. 19:3. Nem o batismo correto eles ainda estavam. Mas já eram discípulos de Jesus. Já tinham nascido de novo. Vocês estão aí? Amém. Porque se você crê em Jesus, ninguém pode confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Está lá em 1 Coríntios 12, quando fala sobre os dons espirituais, ele fala, ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito de Deus. Então, se o camarada confessou Jesus Cristo como Senhor, ele fez isso pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo testificou no Espírito dele a palavra da pregação. Então, ele creu na morte, na ressurreição de Cristo e diz, esse Cristo é o meu Senhor. Então, ele tem o Espírito Santo dentro dele. Porque ele não consegue falar isso se não for pelo Espírito de Deus. Quem está aí, diga bem. Amém. Então, ele está novo, nascido, mas eles não entendiam nada. Nem sabiam que existia o Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo eles não conheciam. E como que os apóstolos identificavam quem tinha o Espírito Santo e quem não tinha? Quando falavam em línguas, porque não tem como adivinhar. Não tem como olhar com o olho da carne e olhar se o Espírito Santo está dentro do crente. Estão conseguindo entender? Glórias a Deus. Tem alguma dificuldade aí? Então não tinha como eles olharem aqui, irmão. Eram apóstolos, mas não eram Deus. Então, aí Paulo está perguntando, vocês já receberam? Que Espírito? Que Espírito Santo? Qual que é o batismo de vocês? De João. Vocês precisam ser batizados no batismo que Jesus ensinou. Aí tem outra polêmica, a polêmica do batismo. Não é hoje, né? Batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nome de Jesus. Claro que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem ordenou foi Jesus. Mas por que ele está falando? Foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo fala isso nas suas epístolas. Tudo quanto, pois, fazei em nome do Senhor Jesus. Não significa que eu vou comer em nome do... Vou começar esse parte comigo. Em nome do Senhor Jesus. Vou trabalhar agora em nome do Senhor Jesus. Você vai pôr em nome do Senhor Jesus toda hora que você for fazer uma coisa? Porque é tudo quanto, pois, fazer, seja por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor. Ou seja, tudo que eu faço é para glorificar o nome do Senhor Jesus. É isso fazer em nome do Senhor. Então, quando ele falava batizar em nome do Senhor Jesus, significa na autoridade que o Senhor Jesus Cristo deu, vocês vão batizar. Qual é a fórmula? A fórmula batismal Cristo já deu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Amém. Então é disso que ele está falando aqui. E aí, no 6, a ordem da doutrina, irmão, na casa de Cornélio foi excepcional o que aconteceu. O que é excepcional? Fala assim, toda regra Tem exceções. Tem exceções. A regra é o quê? Seja batizado nas águas, para depois ser sempre batizado pelo Espírito Santo. Primeiro é as águas, fala por quê? Por quê? Por causa disso aqui, ó. Fala comigo, no altar de sacrifícios, eu creio no Cristo da cruz. Na pia, eu creio nas águas do batismo. Fala, na mesa dos pães, eu creio na ceia. Fala comigo,
No candelabro, eu creio na plenitude do Espírito. E aí, ó, lembra que tem chamas, tá? Fogo. Lembrando do batismo. Batismo com fogo, com o Espírito Santo com fogo. E o altar de incenso, fala. No altar de incenso, eu me torno verdadeiro adorador. Que é o altar da verdadeira adoração. Fala assim: na arca, eu chego na presença do trono. E aqui também fala de ministério e mais algumas coisas. Então pode ter algumas aplicações psicólogicas. Então, qual é o primeiro passo? Crer no Cristo da cruz. Segundo passo, água do batismo. Só depois ceia e batismo com o Espírito Santo. Essa é a regra. Fala regra. Fala exceção. Foi o que Deus fez no dia da casa de Cornélio. Por quê? Pedro está pregando. Deus olhou para Pedro e falou: esse Pedro aí não vai crer. Ele não vai crer que eu derramo o mesmo dom sobre os gentios. Então, antes até mesmo deles aceitar, eu vou derramar. Foi um espanto para Pedro e para os judeus que estavam com Pedro, os judaizantes. Quando caiu o Espírito Santo sobre todos, eles ficaram: como nós podemos rejeitar água? Na doutrina, Pedro já entendia que primeiro precisava de água. Mas aí ele fala: como podemos rejeitar água a este que Deus deu o mesmo dom que a nós? Então batiza eles. Então, ele querendo ou não, ele teve que assentar os gentios na comunidade da fé, coisa que ele não queria. A prova que ele não queria era a própria visão que ele teve 3 vezes, que descia um lenço amarrado com vários animais imundos, pelo qual Deus falava com ele: Pedro, mata e come. Aí: não, nunca comi nada imundo. Voltou. Aí voltava a visão: mata e come. Ele: não, nunca comi nada imundo. Voltou, terceira vez: mata e come. Ele: de novo: não comi nada imundo. Aí depois Deus falou com ele: vai vir pessoas te procurar, você vai junto. Quando ele foi, pregou, derramou o Espírito Santo. Só lá que ele foi entender a visão. Que era Deus mostrando que os gentios estavam sendo aceitos. E o preconceito dele tinha que ser quebrado contra os gentios. E aí agora, só porque Deus fez algo extraordinário, que não era a via de regra, então ele aceitou poder batizar eles. Então, pode ser que Deus batize alguém com o Espírito Santo no meio de uma pregação, ou até uma comunidade inteira. Mas isso é algo fora do comum, fora da regra. O normal é isso aqui: a pessoa crê em Jesus na cruz, se batiza para depois ser cheia do Espírito Santo, no sentido de receber o batismo do Espírito Santo. Diga amém. Amém. Mas nunca a ceia antes da água. Fala por quê? Por quê? Porque o batismo na água é a prova que a pessoa creu. Aquele que crer e for Batizado. será salvo. Então, a ceia é para quem é salvo, não é para quem é condenado. Não, mas Judas não era salvo e comeu a ceia, comeu para condenação. Diferente dos que comem para salvação. Você quer ser o quê? Você quer que o novo convertido seja o quê? Condenado tomando a ceia ou seja salvo tomando a ceia? Então, não existe essa de dar ceia para quem não se batizou nas águas. A prova de que ele crê em Jesus é o batismo nas águas. Cada um desceu as águas, estão dando ceia nas igrejas por aí. Essa bagunça aí. Diga amém. Amém. Então, voltando. Em Éfeso, eles estão cumprindo a via de regra. Creram já em Jesus? Cremos. Vocês participaram de batismo? João? Não, esse batismo de João não tem nada a ver com o cristianismo. Não. Vocês já perceberam isso? O batismo de João não tem nada a ver com o cristianismo, irmão.
Era um batismo emergencial, de um ministério emergencial que estava preparando o caminho para o Cristo. O batismo que vem a partir de Cristo é outro, que ele deixa com a igreja esse papel de batizar. Tem a mesma característica de arrependimento. Tem que haver arrependimento antes do batismo. Por quê? Porque tem que ter crido no Cristo. Então tem que arrepender, crer no Cristo. Só depois batizar. Diga amém. Amém. Alguma pergunta até aqui, irmãos? Vamos lá. Eu estou disposto a prosseguir. Se houver pergunta, fale agora, eu quero esclarecer. Depois pode perguntar. Eu tenho. Todos que foram batizados por João creram na palavra de João. Eles creram na palavra de João e o batismo dele era um batismo preparatório para a vinda do Messias, para que quando o Messias chegasse, o coração tivesse bem disposto para servir o Senhor. Mas ainda não era o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus começa com Jesus. E agora quem vai pregar o Evangelho para os perdidos? A igreja. Diga amém. E aí eles vão seguir a via de regra. Creu em Cristo, foi batizado nas águas, não batismo de João, batismo que a igreja faz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí é que Paulo vai colocar as mãos sobre ele. Você vê que Paulo está respeitando a doutrina? Paulo está respeitando a ordem doutrinária. Então a pessoa fala, não existe uma regra para que a pessoa tome ceia, tem que ser batizada, só se for na cabeça de uma pessoa bem burra mesmo, que não pôs o critério para funcionar, porque não precisa da tipologia. A tipologia é ótima para esclarecer o assunto, para quem vive na fé já, mas quem não vive ainda não. A pessoa só precisa crer e ser batizado. Foi Jesus que disse que ele crê e foi batizado. Então o batismo necessariamente é a prova de fé. Então não precisa de nem apelar para a tipologia para isso. A tipologia só vem para uma confirmação doutrinária. Diga amém. Amém. E agora Paulo está impondo as mãos. Fala assim, eles recebem com a imposição de mãos. Então a identificação agora de Paulo, de que eles têm o Espírito Santo, é por causa da imposição de mãos, eles falando em línguas. Agora já expliquei. A formulação doutrinária dos livros do Novo Testamento não estavam prontos. E eles tinham que ver de alguma forma física o que aconteceu. Então, como que eles veem? Através das línguas. Então eles falavam em línguas e profetizavam. E aqui, ainda tem um detalhe no versículo 7, a quantidade de pessoas. Um time apostólico, 12 varões. 12 homens cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo na cidade de Éfeso. Cerca de 53 e 57 depois de Cristo. Diga amém. Amém. Então, o batismo com o Espírito Santo pode acontecer o quê? Está todo mundo buscando junto. E de repente, o Senhor enche todos. O batismo com o Espírito Santo pode acontecer como? Um crente pregando a palavra, o Espírito Santo cair sobre a igreja, ou sobre a casa, onde estiverem. O batismo com o Espírito Santo pode acontecer como? Com imposição de mãos. Mas quem batiza é quem está colocando a mão? Não. Porque só tem um que batiza com o Espírito Santo. O nome dele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ninguém toma essa glória. Aleluia. Pode ser cheio do Espírito Santo o que for. Aí o cara fala, não, é porque transmitiu o Espírito de Deus que há em mim. Se foi por essa transmissão, foi porque o Senhor Jesus quis batizar aquela pessoa também. Glórias a Deus. Ela creu a ponto de Jesus batizá-la. E não porque eu sou o... Entendeu? Pode ser cheio que for, irmão. Ela foi batizada porque Jesus é quem a batizou. João falou,
aquele que vem após mim, que não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, esse é quem vos batizará com o Espírito Santo. Então, Jesus batizou utilizando a minha instrumentalidade. Então, Jesus olhou para o cara cheio do Espírito Santo e falou: está cheio, hein? Vai servir para me batizar aquela pessoa. Aí ele usou você como canal para fazer isso. Vocês estão aí? Vai falar para o irmão que está do lado, fala: se o Senhor te usar, Se o Senhor te usar para impor as mãos, para expor a mão de alguém receber o batismo, de alguém receber o batismo, lembre-se, lembre-se, você só foi o canal de Jesus. Ele te deu o privilégio de utilizar a sua mão. glórias Não a existe Deus. motivo de glória para nós. Aleluia. Essa glória é só, única, exclusivamente do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não é, irmão, pode ser qualquer irmão, eu já vi. Antigamente acontecia muito, hoje você não vê. Acabava culto assim, ó. Eu já fiz isso em ciclo de oração, irmão. Eu era meio doido, eu pensei doido. É que hoje em dia eu prego mais tempo, né? Se bem que eu acho que naquela época eu era meio doido mesmo. Eu pregava 1 hora e ainda chamava o povo. Chamava o povo, irmão, para orar ainda no final, colocava a mão e Jesus curava, batizava. Era uma doideira que eu tinha na minha cabeça. Eu pregava 1 hora, pastor, 6 minutos, e depois eu ainda chamava o povo. Queria nem saber como que ia ficar o pepino na mão do pastor depois. Por causa que terminamos tarde, né? Passa os trabalhos. Quem está na frente do trabalho toma a chamada do pastor, toma o pastor. Por fim. Então tinha muita coisa de ser pregador, terminar a pregação, chamar as pessoas que não eram batizadas com o Espírito Santo no final de culto, principalmente quando era aquela mensagem avivalista, né? Aí chamava, fazia aqueles corredores, jovem de joelho, irmã de joelho. Hoje quando vem é de pé, né? Mas o povo já ficava logo olhando de joelho. Aí não tem problema, de joelho ou de pé, não tem problema. Pelo menos o vinho está ótimo. Aí vinha, aí daqui a pouco, irmão, os irmãos, não era só os ministros que colocavam a mão na cabeça. Eles falavam: irmão, que é batizado com o Espírito Santo, põe a mão, fica falando em língua junto. Aí os irmãos iam, e aquele choro, e às vezes as pessoas não eram batizadas com o Espírito Santo, mas saíam lá queimando, chorando, e aquela alegria. Aí, o incentivo que tinha, irmão, da busca para receber. Hoje em dia é mais raro isso, não estou falando que não exista mais, mas diminuiu muito, era muito comum em todas as igrejas pentecostais isso aí acontecer. Era muito comum, muito mesmo. Eu mesmo, antes de ser batizado com o Espírito Santo, passei em tantas dessas, eu não chorava, eu suava, gritava, era tanto glória agora, né? E não podia ficar quieto não, se você visse algum, se visse algum irmão quieto, esse irmão já vinha: vamos, irmão, dando glória, dando glória, glória. Aí eu ficava: glória, 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 glória. Aí tinha vez que a voz faltava, né? Glória, 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 glória. Aí tinha hora que parecia que ia embolar tudo, e eu ficava com medo. Mas era o tempo, foi o tempo bom, né, pastor? Jesus foi buscar o Senhor. O desejo. O desejo, hoje você não vê mais isso, né? É raro. Então essas são possibilidades que existem, que o Senhor Jesus utiliza para batizar pessoas com o Espírito Santo. Eu mesmo fui batizado com o Espírito Santo através de imposição de mãos. Estava no monte lá, irmão. Eu vou contar a história aqui da tempo. Estava no monte, e era Monte dos Pimentas. E aí, agora eu vou falar coisa que fariseu, né? Os irmãos que não entendem o mistério, não sei não, se eu dou uma pausa nessa parte. Então vai continuar pregando. Quem não acredita é um problema todo mês. Se você não acreditar, vai ser um problema todo seu também. Irmãos, nesse dia eu tinha certeza que eu ia ser batizado pelo Espírito Santo, sabe? Aquele negócio que não ia falhar. Várias vezes eu ficava com medo, mas nesse dia eu tinha uma certeza. Eu falei: hoje, no monte eu fui, irmão. Aí estou dobrando o joelho, passei 1 hora em oração, estou lá. Aí daqui a pouco, não vou citar o nome, porque senão ele vai ficar com vergonha. Um dia, quem sabe, ver minha aula, às vezes ele fica interessado. Aí ele foi lá, me chamou assim, meu amigão, irmão, pensa irmão assim, ó, lado a lado, das alegrias e das tristezas.
Aí ele chamou eu assim e falou, varão, eu tenho que descer. Mas isso é porque ele queria encontrar a namorada dele, ele estava no bife. Sabe que era picanha escorrendo sangue, era ele naquele dia. Ele tinha que encontrar, o namoro deixa ele carnal, você não sabe. Aí, não, porque eu tenho que ir, porque a irmã estava me esperando. Eu falei, varão, de madrugada, mano, dia, mano, vou orar. Não, porque tem. Eu falei, varão, eu vou orar. Aí me incomodou de novo, pai, acho que já estava umas 2 horas de oração mesmo. Aí ele, varão, tem que descer. Eu falei, varão, só vou orar mais 5 minutos e a gente desce. Aí nos 5 minutos eu, Senhor, eu estou sentindo que é hoje, mas nós estamos juntos, eu não posso deixar de mostrar isso não. Mas se não for para mim, usa alguém para falar comigo que eu não desço desse monte. Eu quero. Aí levantei-se, no silêncio, irmão, não fiz falando nada, no silêncio. Assim. Aí cumprimentei todos os irmãos que estavam com a gente lá, tinha mais alguns irmãos, só que ele era do mesmo caminho que eu, eram os únicos. E aí, quando nós estávamos descendo, um monte de pimentos que já teve prazer de orar lá, assim, teve e hoje em dia não dá mais porque é só do lado de fora. Era o fundão, aí logo na primeira entrada tinha a primeira parte, segunda parte, terceira parte. A segunda parte ficava sempre numa roda gigante lá, os irmãos tocando pandeiro, depois que eles oravam, e aquele e os corinhos de fogo. E aí quando nós fomos passar, aí Deus tomou esse irmão rodopiando. Eu falei, isso, Jeová, pega ele. Aí daqui a pouco Deus jogou esse camarada no chão. Aí você fala, Deus joga no chão, é problema seu, você nunca viu. Então um dia você vai ver. Eu não sei se vê, porque hoje em dia não tem mais essas coisas. Pois Deus jogou esse camarada no chão e ele rolava para baixo e para cima no monte. Para baixo e para cima. Nesse rolando para baixo e para cima, eu falei, isso, Jeová, pega o vaso. Eita, eu sou daqueles que quando acontecia, eu falava, pega, Jeová. Até Jeová me pegando. Se você deseja muito que Jeová pegue os outros, ele te pega também. Pois é. Aí o irmão que estava orando lá, que a gente já tinha cumprimentado, que estava na parte do fundo onde nós estávamos, saiu, veio correndo. Varão, irmão tal, teve uma visão com você, ele colocando a mão e você recebeu o batismo com o Espírito Santo. Eu falei, Deus, eu vou voltar. E o irmão rolando para cima e para baixo, no monte, no chão, assim, ó. Voltei. Irmãos, fizeram uma roda. O irmão colocou a mão na minha cabeça e daqui a pouco eu, glória, um fogo, fez um círculo na mão dele e na minha testa. Isso aqui é para quem crê, o problema de quem não crê. De fogo, eu sentia. Quando ficou, saiu as línguas. Mas eu falei, tanta língua diferente, irmão, não ficava repetindo uma. Foi mais de 1 hora, sei lá quanto tempo, foi bem mais. Língua. Aí o outro irmão começou a chorar do lado, eu também quero. Quando ele colocou a mão no outro, o outro também. Pum. O outro recebeu na mesma hora, ele colocou, recebeu. Você acredita que na hora de ir embora, só na hora de ir embora, quando nós tudo estava indo embora, é que o vaso parou de rolar para cima e para baixo no monte? Rolando literalmente no chão, meu irmão. Só na hora que a gente foi descer, aí ele subiu rolando, irmão. Descer rolando é fácil, eu quero ver subir rolando. Bordão, ele era bordão, você não tem noção do que não tinha como ser carne aquilo ali, meu irmão, não tinha. Quando nós estávamos passando, ele subiu rolando, levantou e desceu. Desceu andando normal. Deus tem seus jeitos, irmão. Deus tem seus jeitos. Então, nem tudo que você vê, você pode achar que é carne. Nem tudo você pode achar que é demônio. Você tem que discernir isso. No mundo espiritual se discerne espíritos, não se julga segundo a aparência. Eu podia falar o cara atribulado. Estava falando do cara atribulado, mas não no momento. Porque ele estava querendo descer antes do tempo. Vocês estão aí? Estou dando experiências, acontece, a imposição de mãos ela é real. Uma doutrina bíblica que perdura até os dias de hoje. Vamos lá, senão eu vou ficar
Senão eu vou lembrar de mais coisas aqui. Está na segunda página aí. De forma não tão clara que fossem línguas, porém era sim algo nítido que poderia se perceber ao acontecer. Vejamos, o que eu estou querendo dizer aqui é porque haviam situações que o texto não fala exatamente das línguas em si, mas como em todos os outros casos foi percebido através das línguas, embora o texto não fala de forma clara e explícita, percebe-se que é o mesmo fenômeno, que foi Atos 8, em Samaria. Vamos lá, Atos 8, de 14 a 17. É o único texto que não dá a nítida clareza sobre as línguas, mas todos os outros que nós lemos dele, por isso que eu fiz ele destacado. Atos, capítulo 8. Ao 17, quem pode ler? Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. De que forma que eles estão falando? O que é o Espírito descer sobre eles? Eles estão falando da mesma experiência que eles tiveram no Pentecostes. Então, qual era a experiência deles? Era saber do Espírito Santo na vida da pessoa por meio da vida dela diária? Ou era com aquilo que eles viam? Era com aquilo que eles viam. Então, fala assim, ser cheio do Espírito Santo. No livro de Atos, é diferente de ser cheio com o Espírito Santo nas epístolas de Paulo. Lembra lá o dia que eu li sobre o texto de enchei-vos do Espírito? E aí como que faz para se encher? Falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais. Isso é uma doutrina de quem está fazendo um enchimento próprio. Ela é uma doutrina paulina, não é a doutrina lucana. O livro de Lucas, histórico, está preocupado em mostrar como que foi o derramamento do Espírito Santo dentro da história da igreja. E não definir como a pessoa vai ser cheia do Espírito Santo. E muito menos falar do fruto do Espírito Santo. Isso aí foi desenvolvido por Paulo durante o período que estava acontecendo Atos. O Atos dos Apóstolos está acontecendo. Paulo está escrevendo as doutrinas, mas ele está pregando nas igrejas, ele está ensinando, ele está vivendo aquele momento e deixando os registros. E isso vai ficar depois para a igreja. Até então não havia. Então, por isso a diferença de Lucas para a diferença das epístolas de Paulo sobre ser cheio do Espírito Santo. Então, um está falando do quê? Da história do derramar do Espírito dentro da igreja, que era caracterizado no batismo do Espírito Santo, revestimento de poder. Paulo não. Paulo já está preocupado em mostrar o fruto do Espírito na vida do crente. O crente se enchendo a si próprio com o Espírito Santo. E não caindo, sendo derramado, que é a linguagem que a Bíblia usa para se referir ao batismo do Espírito Santo. Você conseguiu entender, diga? Amém. Então, se você tentar alinhar as duas como a mesma coisa, não vai bater. É por isso que gera confusão. Que a pessoa diz que o batismo do Espírito Santo é o novo nascimento, não tem nada a ver. O novo nascimento acontece quando você crê em Jesus, e o batismo do Espírito Santo é o derramamento de poder, o derramar do poder, o revestimento de poder. Diga amém. Amém. Então, pronto. Vamos lá. Continuando na revista aí. Na revista. Vamos lá, no estudo. O batismo com o Espírito Santo foi identificado por Pedro
como o derramar do Espírito Santo que foi profetizado em Joel. Então agora nós vamos começar a ver a identificação do que era o que Jesus chamou de batismo com o Espírito Santo, o que Jesus chamou de revestimento de poder, o que Jesus chamou de virtude do Espírito Santo que haveria de vir sobre os crentes. Então, da onde vem a base doutrinária do Antigo Testamento? Pedro vai usar um texto específico, mas não significa que ele só foi profetizado nesse texto. Então ele vai começar com essa profecia, Joel 2, 28 e 29. Joel 2, 28 e 29. Para quem não sabe, Oséias, tá? Procura, pega Daniel, Oséias, Joel. Já é o segundo livro dos profetas menores. Tem Daniel, depois Oséias, aí vem logo após Oséias, Joel. Capítulo 2, verso 28 e 29. Quem pode ler? E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei meu Espírito naqueles dias. Então, derramarei o meu Espírito. Na primeira parte você leu o do. Tá do ou tá o? Na primeira 28. O. meu Espírito. Então, em qualquer um desses versículos, vai estar sempre o, independente da sua tradução. Derramarei o meu Espírito. Fala a profecia de Joel. Essa profecia, irmão, o cumprimento dela, Joel, começa no Pentecostes, mas não para lá. Fala por quê? Por quê? Olha o Joel 2, verso 30 e 31. É Joel 2, 30 e 31. Mesmo capítulo. Verso 30 e 31. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. 31. O sol se converterá em e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse dia do Senhor, batalha do Armagedon, lá na frente. Ele está ligando o derramar com o Espírito à batalha do Armagedon. Fala assim, o grande avivamento que há de vir sobre Israel, que Zacarias profetizou. Então Zacarias profetiza que quando eles verem aquele que eles transpassaram, então será derramado sobre eles o Espírito de graça e de súplicas. Eles vão prantear como pranteiam pelo primogênito e pelo unigênito. Então vai haver o grande avivamento da nação de Israel. Então a profecia de Joel é ligada com a de Zacarias, que é final da batalha do Armagedon. Vocês estão aí? Então o cumprimento final da profecia está lá. Então aí diga bem. Ela só começou no Pentecostes, mas ela foi se cumprindo. Fala assim, vai se cumprindo. Até lá. Então, quando que vai haver, antes do momento de Israel, o maior derramado do Espírito Santo? Arrebatamento. Por quê? Porque faz parte da doutrina das últimas coisas. E aí, Joel diz, e acontecerá que depois, fala assim, depois. Porque ele está falando com um povo
que estava debaixo da lei, não debaixo da graça, que estava vivendo a dispensação do mistério e ainda não tinha chegado à dispensação da graça. Agora, vamos ver em Atos 2 como que Pedro fala. Atos 2. Atos 2, do 1 ao 4, estavam todos reunidos no dia de Pentecostes. Aí entrou o vento veemente impetuoso, ouviu-se o som do vento veemente impetuoso, eles tinham a casa onde estavam assentados, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, beleza? Cumpriu aí. Aí vamos ver Atos 2, versículos 16 ao 18. Deixa eu ver, acho que eu falei Atos 2, 16 ao 18. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Para aí. Que do? Meu espírito. Do. Qual a diferença dessa profecia para Joel? Joel é o. Derramarei o Espírito. Atos 2, derramarei do Espírito. Derramar o é igual a derramar do. Eu não vou fazer a besteira aqui, só vou dar um exemplo. Eu posso jogar o copo de água aqui, certo? Joguei a água todinha, joguei essa água no copo. A água. E eu posso jogar da água que está no copo. Parcialmente, eu posso jogar tudo, posso jogar parcial. O que Pedro está falando isso é um cumprimento parcial da promessa. Vocês estão aí? Vocês estão aí na verdade, meus irmãos? Amém. Aqui é um cumprimento parcial. Por quê? Porque ela vai ter o cumprimento final lá. Batalha do Armagedon. Final da batalha ainda. Diga amém. Amém. Então, agora nós temos uma coisa também, uma quebra de protocolo, que Pedro, por ser o primeiro a receber essa palavra, devia ser o primeiro a entender. Fala o quê? O quê? Que os gentios já seriam alcançados. Porque ele fala sobre toda a carne, não só sobre a carne de judeus. Então nós já temos aqui a inclusão dos gentios na profecia. Ninguém de fora. Não é só para adulto. Os filhos e as filhas também vão receber. Tem mais, vão profetizar. Os jovens vão ver visões. Os velhos vão sonhar sonhos. E aqui é literalmente visões mesmo, visões. Porque a gente pode aplicar que os jovens vão ter uma visão ampla, é a aplicação. Não é a interpretação. A interpretação aqui é visões mesmo. Ver visões de Deus, que nem Ezequiel viu visões de Deus, Jeremias viu, Isaías viu, Paulo viu, Pedro viu, visões. Fala comigo, visões. Visões. Visões faz parte da igreja, você fez, irmão, desde Glória que a igreja a Deus. começou. Aí eu me admiro, irmão, quando eu vejo pastor falando, me dá uma raiva, irmão. Ai, a pessoa diz que viu, esse irmão vê tanta coisa, eu não vejo nada. Olha antes, meu irmão. Para de comer, fica um tempo em jejum, chora porque ainda não viu. Mas não, é mais fácil criticar quem vê, né não? Claro que tem uns que merecem as críticas, né irmão? Porque a pessoa, a vida toda desmantelada, quando fala, ninguém acredita mesmo. E fica difícil dos outros acreditar, mas às vezes é até Deus mesmo.
visões. Rapaz, eu não vou falar não, mas tinha um irmão. Eu não vou falar o ministério, mas ele ficava lá no Jardim Mediano. Toda vez que ele subia no púlpito, irmão, nós fazia era abrir a palavra assim, lá na mostrada, assim, que eu ainda não entendia muito. Então eu abri a palavra para confirmar se era Deus, né? Será que é Deus que está usando esse jovem? Porque o camarada fornicava, batia na namorada e nós andávamos juntos, sim, né? Assim, junto entre aspas, né? Porque a mesma casa a gente frequentava. Mas eu não andava com ele, mas a gente sabia porque era da mocidade. Todo mundo da mocidade, a gente sabia. Mas quando o cara subia no púlpito, não, pensa que pregava. E pensa que as revelações vinham assim afiadas, e as visões você olhava e falava, é Deus mesmo, mano. Então, era Deus na vida do camarada, que aceitava a gente, Jesus chorando. Não posso citar nada assim, não. Porque provavelmente alguns aqui conhecem. Não trabalho com nomes. Não adianta me perguntar depois que eu também não vou falar. Então, é porque, por causa de gente assim, irmão, que tem pastor que também não acredita, sabia? Porque a pessoa é tão tribulada e depois só visão, mas... E quem diz que Deus está preocupado se ele é atribulado ou não para dar? Visão é uma manifestação espiritual. Quando ele foi cheio com o Espírito Santo, Deus encheu ele e deu aquilo lá. Se depois ele começou a entrar na carne, é o problema dele. Você vai ajustar a conta com Deus? É ele. É ele. Mas que eu ficava encabulado, não ficava. Não convertido até entender que Deus, quando dá os dons e a vocação dele é sem arrependimento, se a pessoa rebela depois ou não, já está dado, irmão. Tem que fazer. Recebeu. Então, é meio complicado. Mas é por esse motivo. Vai falar assim, Deus continua manifestando as visões, as profecias, os sonhos, os os dons espirituais. Então, o que o cara está dizendo aqui em Joel? Ele está dizendo, o derramar do Espírito vai ser a porta para a manifestação dos dons. É isso que Joel está profetizando. Quando eu derramar o meu Espírito, os dons vão se manifestar. Então, por isso que o crente precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. O revestimento de poder, o derramar do Espírito, a virtude do Espírito. Porque você já tem o Espírito. Não significa que você não tem. Você tem, mas precisa ser revestido dele. Porque você vai ser equipado por Deus. Aí no 18. Vamos 18? 2,18. Também do meu Espírito, de novo, do, parcialidade, derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, está dizendo, até os escravos vão receber. Por quê? Não, essa palavra servo aí, você tem que saber que é escravo, não é servo, quem trabalha com pagamento justo, honesto e que nem é hoje. Havia ainda escravidão nessa época. Deus está quebrando o protocolo. Está falando, diante de mim, não tem servo, não tem livre, não tem senhor. O Senhor sou eu. Ele está, e aqui, irmão, os servos e as servas aí, eram próprios israelitas, tá? O irmão ficava pobre lá, se vendia, lembra lá de Levítico 25, outro dia nós passamos por aqui. Então, o cara ficava pobre, e aí ele se vendia como escravo, para pagar a dívida. Eram os próprios irmãos deles de Israel. Aí, ó, ele está falando, não tem diferença para mim. Se é escravo, se é livre, se é senhor, se é servo, não tem diferença. Todos vão receber. E profetizarão. Então você vê no livro de Atos sempre o povo falando em línguas e profetizando. Falando em línguas e profetizando. Para quê? Para caracterizar a profecia. João 18, né? Que eu li agora.
E agora 2:38. E disse-lhes Pedro, porque o povo lá estava falando, o que nós fazemos para acontecer isso com a gente aí também? O que nós podemos fazer para que aconteça isso conosco? Aí Pedro fala, disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão dos pecados e recebereis os dons do Espírito Santo. Pode ler o próximo, 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos, a todos que estão longe. Ó, todo mundo que estiver longe. E aí ele continua, porque até então ele só está falando de Israel, mas aí o Espírito de Deus vai fazer ele falar. A todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então olha para onde está lá e fala, ele te chamou? Ele te chamou. A promessa também é tua. A promessa também é tua. Fala, e o que eu faço? E o que eu faço? Creia. Glórias a Deus. Ah, Jesus não me batizou porque não quer que eu seja batizado. Como isso? Se a promessa diz respeito a você. Ah, não, é porque não é o tempo. Ô, irmão, tá de graça, né? A promessa é para quem? Para quem é a promessa? Para todos quanto Deus? Se você não recebeu, só tem um motivo. Para qual? Fé. O pastor está dizendo que eu não tenho fé. Tem fé em Cristo. Estou falando fé na promessa. Precisa orar? Ora para que a sua fé seja aumentada. Para que você receba a promessa. Ela diz respeito a você. Jesus não quer que você parte para o céu sem ser batizado com o Espírito Santo. A promessa diz respeito a você. Ou no céu você vai ser batizado com o Espírito Santo? Não. Quem sabe se vai estar vivo amanhã? Hã? Ninguém sabe. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Fala, o único dia que eu tenho para viver... Falem comigo, o único dia que eu tenho para viver? O único dia que eu tenho para viver é hoje. é hoje. Então, o único dia que você tem para ser batizado com o Espírito Santo é qual dia? Glórias a Deus. É isso aí, irmão. Esse é o nosso problema. A gente tem que parar de adiar. Será que vai acontecer? Acabou, não vai acontecer. Colocou o será, pôs uma dúvida. Na hora que você sente que vai falar, não falou, por quê? Não vai falar, irmão. O seu coração tem que estar todo aberto para isso. A sua mente tem que estar toda aberta para isso. Fala por quê? Por quê? O Espírito Santo está lá no seu espírito humano. O seu coração é um véu. A sua mente é outro véu. Mas do espírito humano até chegar no corpo tem o véu do coração, do espírito para a alma. Da alma para o corpo tem o véu da mente. Você tem que abrir um caminho do coração e da mente para que ele possa fluir no seu corpo. Glórias a Deus. Enquanto o seu coração houver qualquer coisa que atrapalhe e a sua mente houver qualquer coisa que atrapalhe, não acontece. Vocês estão aí, digam Amém. Quem aqui antes de ser batizado já teve vezes que você quase falou e não falava? Só eu? Ah, tem mais uns aí. É, aquela vez que era quase você falou e não falou, era aquela vez que era para você ser batizado. Você que atrasou a promessa. É. E ela é para você. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, irmão, creia nessas palavras. Creia com todo o teu coração. Creia com toda a tua mente. Abra todo o teu coração e tua mente. Para você ver o que você vai fazer, o que vai acontecer. Porque tem gente que é batizada com o Espírito Santo assim, ó, levantando da cama e falando em línguas. Aquela foi batizada com o Espírito Santo orando de joelhos e o rapaz da rádio falando que o Senhor estava cobrindo ela. Conta aí rapidão, rápido. Que o Senhor estava me abraçando. Eu estava orando de joelho e o homem da rádio falou assim, ó, receba aí o abraço do Senhor. Aí assim quando ele falou, eu senti uma quentura e eu fui batizado. O cara estava na rádio e ela estava em casa. Isso.
Tem gente que acorda falando em línguas, porque o coração e a mente dela ficou pronto, Deus encontrou, cumpriu a promessa. Mas você não pode achar, não, é porque até hoje não foi, não vai ser. A promessa diz respeito a você. Diga amém. Amém. E aí depois os irmãos leiam Isaías 33, todos esses textos de Isaías aí. Última página, assim sendo batido com o Espírito Santo, a porta de entrada para a manifestação dos dons espirituais, daí a necessidade do batismo com o Espírito Santo, o recebimento dessa promessa. E aí, conclusão. Todo cristão, crente, deve buscar crendo que receberá o batismo do Espírito Santo, porque é uma promessa, é um derramar do Espírito que reveste o crente de poder, equipando para a obra evangelizadora mundial, e porque é uma porta de entrada para a manifestação dos dons. Se ainda não é batizado com o Espírito Santo, busque hoje e receba pela fé. Amém. E agora nós vamos orar. Vamos colocar em pé. Quem já é batizado com o Espírito Santo? Amém. Os que são batizados, levanta a mão. Venham para cá os batizados. Nós vamos passar uns minutinhos. Pode, pastor? Irmãos, segura aí. Coisa de 5 a 10 minutos a mais, pode? Amém. Pode ou não? Amém. Amém.